Olá, bem-vindos a mais uma explicação visual. Hoje, a gente não vai falar de um líquido qualquer. A molécula H2O tem literalmente superpoderes físicos. Ela é a base de tudo, super essencial e cheia de truques absurdos. Vamos mergulhar direto nisso. Com tantas leis da física controlando o universo, como é que a água ousa agir de um jeito tão, mas tão diferente das outras coisas? O número 3. Isso mostra a primeira grande quebra de regra. Nas condições do nosso planeta, a água é a única substância que a gente encontra naturalmente nos três estados físicos: sólido como gelo, líquido nos oceanos e gasoso como o vapor. Nenhuma outra substância faz isso naturalmente por aqui, o que faz dela o motor absoluto do nosso ciclo da água. Parte 1. A incrível matéria água. A água é matéria pura, ou seja, tem massa e volume. Pensa na seguinte imagem. Se a gente jogar uma pedra num copo que já está raso de água, a água transborda na hora. Isso acontece porque dois corpos nunca podem ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. A pedra entra, a água precisa sair. Simples, direto e imutável. Parte 2. Água pura e misturas. A água, na sua forma mais pura, tem apenas moléculas de H2O e não ativa os nossos sentidos. Ela é insípida, ou seja, não tem sabor, inodora, sem cheiro, e incolor, sem cor. Mas olha que curioso. Beber só água superpura o tempo todo não faz bem, porque o nosso corpo precisa muito dos sais minerais invisíveis que a água normal carrega. E aí chegamos na palavra-chave. Solubilidade, solubilidade, solubilidade. A água é o nosso solvente universal simplesmente porque ela consegue dissolver mais substâncias do que qualquer outro líquido conhecido pela ciência. Funciona assim: a água age como um ímã microscópico. O oxigênio puxa os elétrons e cria cargas diferentes. Essa força literalmente arranca pedacinhos de sais e açúcares, separando e espalhando tudo na mistura. É exatamente essa mágica que deixa o nosso sangue agir como um transportador perfeito de nutrientes e gases vitais pelo corpo inteiro. Parte 3. Tensão e capilaridade. Agora vem um fenômeno muito legal. O nome disso é tensão superficial. Tensão superficial, tensão superficial. As moléculas de água se atraem com tanta força que formam uma película invisível em cima da água. É literalmente como se fosse uma cama elástica super resistente. É isso que deixa aqueles pequenos insetos andarem sobre um lago sem afundar. O detalhe é que a tensão da água é altíssima. Essa força faz com que a água sempre ocupe o menor espaço possível. É por isso que as gotas de água têm aquele formato perfeitamente esférico quando caem livremente. Mas as moléculas da água não se agarram só umas nas outras. Quando elas grudam em outras superfícies, a gente chama isso de adesão. Juntando a coesão com a adesão, cria-se um elevador invisível contra a gravidade. Isso é absolutamente essencial para levar nutrientes para todas as plantas do planeta. Grava bem esse nome: capilaridade, capilaridade, capilaridade. Acontece em 4 passos rápidos. 1. A água encosta nas raízes. 2. Ela gruda nas paredes bem apertadinhas de dentro da planta. 3. Uma molécula vai puxando a outra. E 4. Essa fila de água sobe direto para as folhas, vencendo a gravidade numa boa. Parte 4. Empuxo e pressão. Pensa numa batalha constante. Quando a gente mergulha alguma coisa na água, a gravidade puxa isso para baixo. Mas a água luta de volta, empurrando para cima. O nome dessa força que empurra para cima é empuxo, empuxo, empuxo. É graças a esse equilíbrio perfeito que navios gigantescos de aço e aquelas boias de piscina se recusam a afundar. E enquanto o empuxo empurra para cima, existe um peso esmagador empurrando de cima para baixo. É a pressão, pressão, pressão. A regra é puramente matemática. Quanto mais fundo a gente mergulha, mais água tem acumulado em cima da gente. E mais água significa uma força muito maior apertando cada centímetro quadrado do corpo. Parte 5. A anomalia do gelo. 4 graus Celsius. Esse é o número mágico. A maioria dos líquidos encolhe e fica mais pesada quando congela, mas a água não. Ela atinge o seu peso máximo, a sua maior densidade, exatamente aos 4 graus Celsius, um pouquinho antes de congelar de vez. Abaixo de 4 graus, a coisa inverte. As moléculas formam uma estrutura super rígida cheia de espaços vazios. O nome desse erro biológico genial é dilatação anômala. Dilatação anômala. Dilatação anômala. A água se expande quando congela, e o gelo sólido acaba ficando fisicamente mais leve que a água líquida. E já que o gelo é mais leve, a consequência é direta: ele flutua.
Isso é um salva-vidas gigantesco para a natureza. Os lagos congelam de cima para baixo. Essa camada de gelo boiando vira um verdadeiro escudo térmico, que mantém a água líquida e os peixes quentinhos e seguros lá embaixo durante o inverno rigoroso. Já pararam para pensar nisso? Se o gelo afundasse, o oceano congelaria inteiro, do fundo até o topo. Sem a capilaridade, adeus plantas. Sem a alta solubilidade, o nosso sangue não transportaria nada. Então fica a pergunta para a gente refletir. Será que a vida na Terra existiria se a água não tivesse todos esses truques e quebrado tantas regras? Absolutamente tudo o que a gente conhece depende dessa única molécula. Muito obrigado por acompanhar esta explicação.